Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que acompanha nosso conteúdo que todo o material aqui produzido é destinado exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do imperialismo no continente africano. E aí, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um comparativo com vocês acerca desse assunto que eu vou colocar na aula de hoje, com o processo de ocupação que ocorreu na América no século XVI, que também não deixou de ser um modelo de imperialismo europeu que se implantou aqui na América, né, a partir da invasão de Cristóvão Colombo, seguida por Pedro Álvares Cabral e entre outros tantos mais que vieram do século XVI em diante. Só que a gente tinha diferenças entre esse modelo colonial que aconteceu no século XVI e esse modelo colonial mais específico que aconteceu agora no século XIX, envolvendo não somente a África, mas também a Ásia e a Oceania. Mas o nosso foco aqui é a África, que foi um dos continentes que mais sofreram transformações por conta desse processo colonial. Então, o que acontece? Eu fiz aqui um comparativo baseado no autor Gilberto Cotrim, aonde ele explica justamente as diferenças, né, entre o modelo colonial europeu no século XVI e o modelo colonial europeu no século XIX. Primeiramente, no século XVI, a área de domínio era um novo mundo que tinha acabado de ser descoberto, a América, ao passo que já lá no século XIX, o foco da ocupação, né, do processo de ocupação, vai ser África, Ásia e Oceania. Na nossa aula aqui a gente vai voltar o nosso foco mais na África, ok? Bom, em qual fase do capitalismo que estavam nesses dois momentos? Aqui nesse primeiro momento, no século XVI, a gente estava num processo de transição, ainda do mercantilismo para o capitalismo. Só para a gente lembrar, o mercantilismo era aquele modelo onde o rei, né, a figura do monarca, que decidia todas as questões econômicas dentro do seu Estado Nacional. Né? Ou seja, ele tinha uma interferência muito forte do poder estatal de quem estava no poder naquele momento. E aí, a partir desse momento, né, começa um processo de transição. O poder econômico é retirado desse monarca, que aqui no século XVI era uma monarquia absolutista, já conversamos sobre isso em aulas anteriores, e ele vai se tornar independente, ou seja, economistas, pessoas que entendem do assunto de fato, é que vão começar a tratar das questões econômicas. E aí, a partir disso, começa a surgir o que a gente conhece hoje como capitalismo. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente tem uma transição do mercantilismo para o capitalismo. E já no século XIX, a gente tem uma outra visão. Por quê? Porque no século XIX a gente já vai ter o capitalismo financeiro e monopolista industrial. Ou seja, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, você vai ter o boom da Revolução Industrial dentro da Europa. Muitos desses industriais vão enriquecer através dessas atividades econômicas e a partir disso, então, eles é que vão o quê? É que vão financiar esse processo de ocupação dentro do território africano, asiático e também na Oceania, ok? Bom, quem eram os patrocinadores? Os patrocinadores lá no século XVI era a burguesia comercial e os estados metropolitanos europeus. Já no século XIX, essa burguesia financeira e industrial, que eu acabei de citar para vocês, além dos Estados Unidos, que era uma potência que estava emergindo a partir da sua independência em 1776, os Estados europeus, já conhecidos aqui de trás, e agora também o Japão, representando aí a Ásia, que estava também nesse bolo dos patrocinadores aqui.
E qual que eram os objetivos econômicos? Lá atrás, no século XVI, era a garantia de um mercado consumidor para a produção econômica europeia. Então, o que acontecia? Tudo que era produzido aqui na colônia ia para a metrópole, se transformava em algum produto e voltava para cá. Até porque não se poderia, nesse momento aqui da história, se produzir nada industrializado dentro das colônias. Então, qual que era o papel da colônia no século XVI? Exportar matéria-prima para a Europa. E aí, lá na Europa, essa matéria-prima era transformada e aí então vendida aqui novamente para a colônia. Então, a garantia de um mercado consumidor para essa produção econômica na Europa, a garantia de exploração dos metais preciosos que existiam aqui na América, ouro, prata, diamantes, e também de produtos coloniais, de artigos tropicais, cana-de-açúcar, tabaco, algodão, mate, fumo, entre outras plantas que, devido ao clima tropical aqui da região, eram mais fáceis de se cultivar por aqui. Então, lá atrás, os objetivos econômicos eram esses. E no século XIX, reserva de mercado para a produção industrial, ou seja, o excedente da produção industrial europeia era vendido, empurrado, vamos dizer assim, para essas colônias que estavam surgindo. A garantia de fornecimento de matérias-primas, como, por exemplo, carvão, ferro, petróleo e metais não ferrosos. Lembrando que todas essas matérias-primas aqui seriam utilizadas na indústria europeia, então elas sofreriam um processo de transformação, virariam algum produto para ser então novamente vendido aqui para a sua colônia. E também o controle do mercado externo para o investimento em capitais excedentes. Então, o objetivo dessas potências aqui era justamente o quê? Ter nas mãos o mercado externo, ou seja, o mercado de fora desses territórios aqui, justamente para que eles pudessem o quê? Para que eles pudessem manipular os investimentos, ou seja, o dinheiro excedente que estava correndo por ali, ok? E por último, a gente tem a justificativa ideológica, que, na minha opinião, nos dois casos são completamente absurdas. Por quê? Qual que era a justificativa ideológica lá no século XVI? A expansão da fé cristã. Basicamente, o catolicismo, num primeiro momento, que estava em decadência na Europa por conta da Reforma Protestante, e foi tentar a evangelização de cristãos novos aqui na América. E quem eram esses cristãos novos, essas vítimas? Os indígenas, que tiveram a sua cultura completamente renegada por esses cristãos, por esses padres jesuítas que vieram para cá. E no caso do século XIX, a gente vai ter a chamada missão civilizatória de difusão do progresso técnico-científico pelo mundo. Ou seja, na visão dos europeus lá do século XIX, África, Ásia e Oceania não eram territórios civilizados. As pessoas que moravam ali eram hostis. Então, eles tinham como missão levar o progresso, levar essa civilidade europeia para esses territórios. O que a gente sabe que hoje pode ser questionado de certa maneira, correto? Bom, gostaria que vocês acompanhassem comigo então a leitura da página 11 aí no material de vocês, onde ele começa dizendo o seguinte, logo aqui embaixo. Até meados do século XIX, a presença dos europeus no continente africano se limitava a algumas feitorias e colônias posicionadas no litoral, geralmente em locais estratégicos para o comércio. Assim, a maior parte do continente encontrava-se sob o poder das sociedades africanas governadas por reis, imperadores ou conselhos de anciãos. Contudo, essa situação mudou a partir dos últimos anos do século XIX. Em pouco tempo, quase toda a África, à exceção da Etiópia e da Libéria, passaram a ser dominadas pelas potências europeias, que investiram em uma nova expansão colonial, conhecida como neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo.
Esse conceito era utilizado para diferenciar a nova expansão colonial do século XIX dessa colonização aqui do período das grandes navegações que eu expliquei para vocês que aconteceu lá no século XVI, ok? A nova expansão colonial vai ser motivada principalmente pelo interesse em superar a grave crise econômica que estourou em 1873 na Europa e vai perdurar até 1896. Essa crise havia sido provocada pela grande concorrência entre as potências industriais, que as levou a ampliar os investimentos em tecnologias para diminuir os custos de produção, reduzindo assim a oferta de empregos. Então, o que estava acontecendo? Quais foram os motivos que levaram essa crise a partir de 1873? A Europa no século XIX, ela praticamente estava toda industrializada. E vai chegar um ponto em que essa produção industrial não vai ter para onde escoar. Como assim, Christian, ela não vai ter para onde escoar? Muito simples, não vai ter quem comprar. Eles vão produzir tanto, mas tanto, 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 que vai chegar um ponto em que eles não vão conseguir suprir aquela demanda de produção industrial que eles produziam. Quando eu falo eles, eu falo a Europa industrializada como um todo. E aí o que vai acontecer? Uma vez que eles não conseguem vender, eles começam o quê? A entrar em crise. Numa crise econômica muito forte. E qual que vai ser a solução encontrada para isso? Exatamente escoar esse excedente de produção para novas colônias. Justamente como eu estou falando aqui, nesse neocolonialismo. Então, esses territórios, África, Ásia e Oceania, eles vão servir justamente para quê? Para poder estar consumindo esse excesso de produção que não estava sendo mais consumido dentro da Europa. Né? Que, se a gente for falar aí na linguagem do mercado, que estava literalmente encalhado. Ok? Continuando. A produção de mercadorias cresceu, mas o mercado consumidor afetado pelo desemprego e pelos baixos salários não foi capaz de absorvê-la, o que levou muitas empresas à falência. Foi aquilo que eu falei. Com o boom da Revolução Industrial na Europa, todos os países começaram a produzir em larga escala, grandes quantidades. E vai chegar um ponto em que eles não vão conseguir consumir tudo aquilo que eles produziam. E aí, justamente nesse ponto, é que começa a crise. A saída encontrada pelos europeus foi conquistar novos mercados para os seus produtos, novas fontes de matérias-primas e áreas para investir capitais excedentes. Portanto, essa nova expansão colonial visava atender às demandas do capital industrial financeiro, sendo a maior expressão do imperialismo. Então, essa conversa de missão civilizadora, de difusão do progresso técnico-científico pelo mundo, isso era balela, isso era coisa para inglês ver. Porque, na verdade, qual que era o interesse desses industriais aqui? Escoar para esses territórios a produção industrial que eles não estavam conseguindo vender dentro da Europa. Ok? Continuando na página 13. A divisão dos territórios africanos entre as nações europeias vai acontecer entre os anos de 1884 e 1885 na Conferência de Berlim, onde vão se reunir aí os representantes de quais países? Grã-Bretanha, Alemanha, França, Portugal, Bélgica, entre outros mais. A partir dessa data até o final do século XIX, cada uma dessas nações construiu seu império colonial na África, obedecendo ao princípio das áreas de influência. Isso significava o quê, Christian? Isso significava que, uma vez estabelecida no litoral de uma região, a nação estrangeira teria o direito de ocupar a zona do interior. Mas, Christian, isso foi perguntado a esses africanos se eles queriam essa ocupação estrangeira nas suas terras? Claro que não. Prosseguindo. O domínio colonial exercido pelos países europeus na África não foi o mesmo em todo o continente, variando conforme os interesses do colonizador e as características do território colonizado. De uma maneira geral, foram aplicadas duas políticas coloniais. A primeira delas de assimilação e a segunda de diferenciação. Mas o que era isso?
A primeira delas, que foi adotada pelos impérios português, francês e belga, baseava-se no ensino da língua da metrópole, da região, da moral cristã e do modo de vida europeu, procurando criar entre esses nativos uma elite de colaboradores locais. Então, o Império Português, Francês e Belga estava preocupado em fazer o quê? Em levar a sua língua para lá, os seus costumes, a sua fé cristã. Com isso, conquistar uma elite local e essa elite local começar a trabalhar de acordo com os interesses deles. E os modelos britânico e alemão, como é que vão trabalhar? Eles já vão adotar uma chamada política de diferenciação. O que seria isso? Os colonizadores recorriam a lideranças locais para cuidar da administração colonial, aproveitando-se dos conflitos internos e das estruturas de poder que já existiam. Essas lideranças se tornavam representantes dos colonizadores e defendiam seus interesses nas áreas dominadas. Então, o que vai acontecer? Ao contrário do que acontecia nos impérios português, francês e belga, o Império Britânico e Alemão, eles, ao adentrarem dentro do território africano, eles já vão se aproveitar dos conflitos internos que existiam ali, né? Só para a gente lembrar, não é o porquê todos na África eram negros que eles eram considerados irmãozinhos entre si, que eles se consideravam irmãos entre si. Isso é um mito, né? Isso não é verdade. Dentro da África você tem sim várias etnias de negros, mas eles não se identificam como irmãos pela cor da pele, como muitos acreditam ser. Eles se identificam de acordo com a etnia. E em muitos desses territórios que foram invadidos por europeus, você vai ter etnias de negros rivais. E no caso específico aqui dos impérios britânico e alemão, esses colonizadores europeus vão se aproveitar dessas rivalidades internas que já existiam entre esses negros para então estabelecer o seu poder. Ok? Continuando. A entrada oficial da Grã-Bretanha no continente africano ocorreu em 1875, a partir da compra da parte egípcia do Canal de Suez. A outra parte desse canal continuou sendo propriedade dos franceses. O Canal de Suez, inaugurado em 1869, tinha uma importância estratégica na região. Por quê? Porque ele ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e facilitava dessa forma o quê? O comércio entre a África e a Ásia e também entre a Ásia e a Europa. Buscando assegurar aí o seu domínio sobre o Canal de Suez e afastar a presença da França, os ingleses vão estabelecer em 1883 um protetorado no Egito. Em seguida vão conquistar territórios que haviam sido... em seguida vão conquistar os territórios que mais tarde viriam a ser o Sudão egípcio, a Rodésia, a Nigéria, a África Oriental Britânica. Nessas terras que correspondem hoje à África do Sul, os britânicos, interessados no ouro e nas pedras preciosas abundantes da região, empreenderam uma guerra contra os boerês, que eram descendentes de holandeses que colonizaram a região no século XVII. Essa guerra vai ter início em 1899, durando até 1902, quando então a Grã-Bretanha vitoriosa anexa para si o território aos seus domínios. Com isso, a Grã-Bretanha se consolida como o maior império colonial da África. Lembrem-se que, novamente, volto a frisar isso, que eu acho muito importante, essa questão de missão civilizatória para difusão do progresso é pura balela, é pura mentira. O interesse que estava por trás disso tudo era o quê? Era um interesse único e exclusivo financeiro. Não se esqueçam disso, beleza? Continuando. Além do domínio sobre uma parte do Canal de Suez, a colonização francesa avançou para o interior da África, partindo suas antigas feitorias situadas na costa atlântica. Assim, entre os séculos XVI e XIX, a região tinha sido um verdadeiro armazém de negros escravizados.
Partindo das feitorias situadas na Senegâmbia, região que compreende a bacia dos rios Senegal e Gâmbia, bem como acompanhado do curso do rio Níger, os franceses então vão formar a África Ocidental Francesa. A esses domínios vão se somar a África Equatorial Francesa, atual Gabão e parte do Congo, e as possessões do norte da África, hoje Marrocos e Tunísia, além da Argélia, onde os franceses também estavam estabelecidos desde 1830, e também Madagascar, que havia sido conquistado em 1897. A partir de suas antigas colônias de Angola e Moçambique, Portugal, que foi uma outra potência dessa época, conquistou as terras que formaram a Guiné Portuguesa, na costa ocidental africana. Já na região equatoriana, vizinha a Angola, grande parte da bacia do Rio do Congo converteu-se numa espécie de propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. O Estado alemão, mesmo entrando tardiamente na disputa colonial, também obteve sua parte na divisão da África, conquistando também territórios que deram origem às colônias do Togo, Camarões, África Oriental Alemã e o Sudeste Africano. Então, como vocês puderam observar aqui, né, o objetivo desses europeus ao dominarem o território africano não estava envolvido em nada de progresso. Eles, na verdade, estavam um pouco se lixando para trazer progresso, civilização para esse território. O que estava em jogo aqui, basicamente, era o quê? Era a exploração colonial. Por quê? Porque dentro da Europa, esses indivíduos já não conseguiam mais vender a sua produção industrial, haja vista que o boom da Revolução Industrial já tinha acontecido. Então chega um ponto em que a Europa tanto produz mercadorias industrializadas que ela não consegue mais dar conta de consumir tudo aquilo que ela produz, e a saída encontrada por eles então vai ser o quê? Vai ser buscar novos territórios fora da Europa que fossem capazes de, ao mesmo tempo, consumir essa produção industrial produzida na Europa e também servir de local para quê? Para a extração de matéria-prima que seria levada para a Europa novamente para ser aplicada nessa indústria, gerando assim então mais mercadorias industrializadas, beleza? Só para a gente deixar claro aqui, de missão civilizatória, esse neocolonialismo não tinha absolutamente nada, beleza? Bom, com isso a gente então encerra essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Aos meus alunos, quem tiver alguma dúvida sabe onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima e tchau!